Fala aí, meus queridos alunos. Eu sou o professor Pedro Bueno, engenheiro mecânico e explicador de coisas, e hoje eu vou explicar para vocês sobre o sistema de aspiração de vapores de combustível, que também é muito conhecido como canister. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, canister, ou se não tinha ouvido falar, bom, você vai entender como funciona todo esse sistema e para que serve ele. Ele é um dos sistemas que compõem o sistema de alimentação de combustível do veículo e também o sistema de admissão do motor. E ele é um sistema, então ele tem vários componentes integrados nele, não é uma única peça. Às vezes o pessoal fala do canister e acha que é só o filtro de carvão. Bom, a gente vai falar dele também. Mas primeiro vamos entender tudo o que tem no sistema de alimentação de combustível, para ficar um pouco mais claro o que tem no canister, o que é o canister dentro desse sistema. Bom, começando aqui, pelo sistema de alimentação de combustível do carro. Opa, deixa eu ajustar aqui a minha carinha aqui para não atrapalhar vocês. Começando aqui pelo tanque de combustível do carro. Reservatório de combustível, que é o que vai embaixo do veículo. Normalmente nele são produzidos alguns vapores, né, pela própria evaporação, vaporização do combustível. Acontece, isso vai acontecer. E tem montado um dos circuitos aqui, que é o circuito do canister. Bom, mas a gente já chega nele. A parte principal do sistema de alimentação de combustível começa no tanque e vai para a bomba de combustível, que é uma bomba elétrica nos carros de injeção eletrônica, até carros não tão modernos, né, já usam bomba elétrica. A bomba direciona o combustível para um filtro de linha, que é o filtro principal da linha de combustível do veículo, e do filtro de combustível ele vai para a galeria de distribuição de combustível, que também é conhecida como flauta. Na flauta estão instalados os injetores de combustível, ou eletroinjetores, bico injetor, todos esses nomes estão corretos, tá? Não está errado. E os injetores estão instalados no coletor de admissão do motor. O coletor de admissão é por onde entra o ar através do corpo de borboleta. Tem gente que também chama de TBI, mas é a mesma coisa, é a borboleta de entrada de ar do motor. Em resumo, né, esse sistema ele direciona o combustível em estado líquido até a flauta, e a flauta alimenta os injetores com uma pressão igual. Então a flauta serve como um estabilizador de pressão para manter todos os injetores do motor com a pressão igual. Aí o módulo, né, de injeção, a central eletrônica de injeção, faz a alimentação eletrônica, a alimentação elétrica desses injetores e pulveriza eles no duto de aspiração de ar do motor, onde é feita a diluição da massa de ar e combustível para que entre no cilindro e ocorra o processo de combustão. Bom, então essa aqui é a parte de combustível mesmo, que vai fazer a alimentação do motor do carro. Porém, voltando agora para a parte do canister, né? Onde que entra o canister no sistema de alimentação de combustível? Inicialmente eu falei dos vapores que são produzidos no tanque de combustível. Bom, não seria um problema, né, pegar esses vapores e simplesmente jogar na atmosfera. Não seria um problema se esses vapores não fossem inflamáveis, se eles não fossem poluentes, se eles não fizessem mal para a saúde. Então, por conta só desses simples motivos, né, quase nada grave, né? Brincadeira, mas esses vapores têm que ser direcionados para algum lugar que não afete esses pontos que eu falei, né? Eles podem pegar fogo, eles podem poluir o meio ambiente, eles fazem mal para a saúde. Então, eles têm que ser direcionados para algum lugar. E é aí que entra o sistema de aspiração de vapores de combustível, conhecido como canister. Bom, o canister ele começa com uma tomada de ar, né, que seria conhecido como um respiro do tanque. Né? Carros muito mais antigos não tinham esse mecanismo. Né? Simplesmente havia ali um duto de respiro no tanque de combustível que simplesmente jogava esses vapores, que são gerados muitas vezes pelo próprio calor, né, do ambiente, faz esse combustível vaporizar e simplesmente era jogado para a atmosfera. Porém, pô, não pode. Né?
Tem os pontos negativos que eu acabei de salientar. Então, esse vapor ele é direcionado, tem uma tubulação específica para direcionar ele para um filtro que faz a retenção desses vapores. Então, tem todo um caminho aqui que esse vapor percorre, passando inclusive lá pelo tampão ali da entrada de combustível, de abastecimento do motor, e é direcionado para esse filtro. Esse filtro aqui é uma caixinha preta, ou às vezes um cilindro preto, que dentro dele tem carvão ativo, né? Tipo um carvão moído mesmo. Aí esse carvão, ele retém odores. Aí fica preso ali dentro, confinado, e esse filtro ele tem uma ligação com uma outra pecinha aqui, que é a chamada eletroválvula do canister, ou também solenoide do canister. É a mesma coisa. Em resumo, isso aqui é uma eletroválvula que também é comandada pelo módulo da injeção eletrônica, que permite que esses vapores que estão acumulados no filtro de carvão sejam direcionados também para a admissão do motor, para pegar esses vapores e queimar eles dentro do cilindro do motor. Só que não é a todo momento que o módulo da injeção aciona essa eletroválvula para permitir que ela aspire esses vapores. Normalmente tem algumas condições, como por exemplo, temperatura que o motor está, faixas de rotação, a pressão do coletor, são diversos fatores que o módulo leva em conta para permitir ou não que esses vapores sejam aspirados. Com relação a problemas, uma orientação: nunca abasteça o veículo acima daquela portinholazinha que tem lá no tanque, né? Tem gente que gosta de abastecer o carro até ver o combustível lá quase no bocal. Nunca faça isso. Por quê? O sistema do canister, ele aspira o vapor que está acumulado através do duto de respiro do motor e passando por essa região para acumular no filtro de carvão. Só que se ocorrer a presença de líquidos aqui, pode acontecer dele aspirar líquido para dentro do filtro de carvão. Isso acaba saturando, danificando todo o carvão. E com o tempo, você vai notar que vai começar a surgir cheiro de combustível vindo do filtro do canister. Normalmente você vai perceber quando você ligar o ar-condicionado do carro, que vai sair o ar com cheiro de combustível. Você vai abaixar os vidros e vai sentir cheiro de vapor de combustível vindo para dentro do carro. Esse é um dos possíveis pontos, né, que pode ter o vazamento, né, desses vapores. Tem outros, né, mas um problema muito comum de danificar esse filtro aqui é pelo abastecimento além da conta, aqui, né, acima da portinhola aqui de segurança, que faz a aspiração do líquido. Então, nunca abasteçam além do clique, né, do bico da bomba de combustível. Ela destravou, é o suficiente para que não ocorra esse problema. E essa peça aqui não é uma peça muito barata, né? Então não vale a pena, né, colocar esse pouquinho a mais de combustível aqui e acabar danificando essa peça. Tem esse incômodo de cheiro de combustível e coisas desse tipo. Bom, no sistema de alimentação de combustível, para inteirar a galera que não tem tanto conhecimento, né, mas está aqui para aprender. Essa daqui é a bomba de combustível. Ela tem um acionamento elétrico, tem um motorzinho elétrico dentro dela. Esse motor aspira o combustível que está dentro do tanque. E aqui tem uma outra pecinha, né, dentro da bomba de combustível. As bombas de combustível normalmente têm um pré-filtro instalado dentro do tanque, que é esse aqui, verdinho, azulzinho, que está na base dela. Esse filtro aqui, normalmente, a gente não costuma trocar em manutenções preventivas. Normalmente, a gente troca esse filtro aqui, que é o filtro principal de linha. Mas existe um filtro lá. Esse filtro aqui tem disponível em autopeças. Só que o inconveniente é que você tem que remover a bomba de dentro do tanque para fazer a troca. É um procedimento um pouquinho mais complicado. Na bomba de combustível também tem regulador de pressão, que é o que estabiliza a pressão aqui e faz com que o combustível chegue a uma pressão já controlada até a flauta. Então, esse aqui é o conjunto da bomba. E por fim, né, passa pelo filtro e por fim chega no injetor de combustível. O injetor de combustível é também uma eletroválvula, um solenoide,
que recebe um comando elétrico para permitir que o combustível passe através dele e seja pulverizado no duto de admissão do motor. Então, esses aqui são os componentes principais do sistema de alimentação líquida de combustível, né, que vai de fato fazer o carro funcionar. E aqui estão os componentes do canister, que também fazem parte, né, em parte do sistema de alimentação de combustível. Esse daqui é o filtro do canister. Normalmente ele tem essa aparência, né, uma caixinha preta, um cilindro preto, e dentro de plástico. E dentro dele tem o tal do carvão ativado, que nada mais é do que carvão moído mesmo, né, um tipo de carvão moído. E por que esse carvão? Porque ele consegue reter os odores do vapor dentro dele e não deixar que ele propague. Esse daqui é um recurso usado, por exemplo, em filtros de ar-condicionado de veículos. Para quem nunca viu, né, tem alguns veículos que usam um filtro de cabine, né, um filtro de ar-condicionado do habitáculo do carro, que ele tem aquela tela dele um pouquinho mais espessa, né, um pouquinho mais grossa, e ela é um pouco mais escura. E dentro dele tem um monte de carvãozinho também esfarelado ali dentro. Esse tipo de filtro ele também retém odores. Então, além de conter as partículas sólidas que vêm, né, que pode entrar para o veículo de poeira, pólen ou alguma coisa desse tipo, também acaba retendo odores que muitas vezes vêm do lado de fora, né? Fumaça, contaminação, alguma coisa que está externa ao veículo não permite que entre esse cheiro. Então, é um exemplo, né, de aplicação do carvão para retenção de odores. Tem até um caso que eu sempre lembro, né? Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e abria a geladeira, ela tinha lá dentro da geladeira uma pedrinha de carvão, mas era um carvão de churrasco mesmo. Não entendia para que era aquilo, eu perguntava para ela, para que é esse carvão? Para não ficar cheiro dentro da geladeira, não sei. Acho que algum de vocês já deve ter visto isso alguma vez, né? Então, o carvão, em geral, ele tem essa característica de conseguir reter odores. Aí ele é usado aqui. Aí, bom, voltando aqui na parte de problemas que eu falei agora há pouco, do problema de abastecer o tanque até em cima aqui, ele aspirar esse líquido para dentro do filtro, a saturação, né? Ele vai molhar esse carvão vai ficar saturado e não vai conseguir mais reter odores. Aí, geralmente, esses filtros aqui, eles também têm um respiro, né? Porque caso a pressão aumente, ele pode estourar, pode dar um acidente mais grave, né? Algum tipo de problema mais grave, e ele acaba aliviando a pressão dele. E vai sair o vapor de combustível, que você vai sentir lá dentro do carro. Esses aqui são modelos de eletroválvulas que são usadas nos sistemas de canister. Essas eletroválvulas, elas têm um princípio de funcionamento parecido, né, com o do injetor, só que, logicamente, o injetor ele tem uma estrutura um pouco mais complexa para ser mais preciso na injeção do líquido. Essa daqui simplesmente é uma eletroválvula que entra o combustível em posição desenergizada, quando o módulo não está comandando ela permanece fechada, e a partir do momento que o módulo entende que pode deixar aspirar esse vapor que está retido no filtro, ela manda um sinal elétrico que abre a passagem do vapor para a saída e deixa aspirar no coletor de admissão. Aí esses vapores são queimados lá no coletor e acabam saindo os restos lá pelo escapamento, são tratados no catalisador e não são jogados para a atmosfera. Então, em resumo, né, o sistema canister serve para conter e acumular os vapores de combustível que são produzidos no tanque e direcioná-los para a admissão do motor, para queimar no cilindro e evitar que sejam despejados para a atmosfera. Bom, essa foi a explicação de hoje sobre o sistema canister. Espero tê-los ajudado. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, só procurar lá, estou em todas as redes, né? LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram e aqui no YouTube como @Professor Pedro Bueno. Me sigam lá, né? Sempre tem mais novidade. Eu acabo interagindo um pouco mais no Instagram, né? Acho que a maioria das pessoas acabam usando um pouquinho mais o Instagram, mas eu estou presente também nas outras redes sociais. Me procura, me segue lá. Se precisar de alguma ajuda, se ficou alguma dúvida aqui com relação ao conteúdo que eu apresentei, deixa nos comentários, né? Sempre que tiver um tempinho, uma brechinha de tempo, com certeza eu vou responder vocês, né? Então, até a próxima, galera. Abraço.